A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quem tem o prazer de saudar a todos, este amado irmão e Cristo, pastor Cristiano Nunes. Meus queridos amados irmãos, eu quero trazer aqui esse vídeo, um ensinamento à luz da palavra de Deus, a respeito daquilo que Jesus ensinou. Não foi os homens, foi Jesus. Mandamentos de Cristo para nós, através da palavra. Desde quando ele escolheu os seus discípulos, seus apóstolos, como está escrito aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que foi uma ordem, né, de que Jesus deu aos seus discípulos, que eles receberam do Senhor. Versículo 19 e versículo 20, Jesus disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos ouvido algumas pessoas, alguns pregadores, porque não podemos mais falar isso e aquilo. Quem foi que disse que nós não podemos pregar a verdade? Quem foi que lhe disse que nós não podemos pregar aquilo que Jesus mandou nós pregar? Quem foi que disse a você, meu irmão? Quem é que está te proibindo de você pregar os ensinamentos de Jesus para as pessoas? Porque eu não tenho ninguém me proibindo de eu pregar o evangelho. Não tem ninguém proibindo de eu pregar aquilo que Jesus me deu, aquilo que eu recebi. O evangelho, o ministério eu recebi do Senhor. Não foi dos homens que me deram o ministério de pregar a verdade, de pregar a palavra. Então, meu querido, você que diz que não podemos mais falar isso, não podemos falar mais aquilo, nós não podemos doutrinar, da onde? Nós não podemos doutrinar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual da vida eterna, está nas nossas mãos, nós não podemos falar por quê? Está aqui Jesus dizendo para os seus discípulos, portanto, Jesus ele apareceu aos seus discípulos lá na Galiléia, e ele disse, foi um mandamento, uma ordem, Portanto, Jesus mandou eles ir, vão e ensine as nações. A obrigação minha como pastor, há 36 anos, que sirvo a Deus, pregando a palavra do Senhor, a minha obrigação é essa. Paulo disse, é-me imposto a mim uma obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar, se não anunciar. Então, conflitos, perseguições, pessoas que vão querer nos contradizer, nós vamos encontrar. Mas nós não podemos parar de pregar a verdade. Não, meu irmão. Nós não podemos, porque parar de pregar a verdade, você está se corrompendo. E Deus, ele não vai estar na vida do corrupto, de quem se corrompeu com a palavra, porque está com medo de falar a palavra do Senhor. Pregar a palavra de Deus com a essência da palavra, com a sabedoria do Espírito Santo, nós temos que pregar mandamento de nós, ir de fazer discípulos. Jesus disse, ir de fazer discípulos. Então nós temos que ir ensinar. Paulo, quando ele ganha Timóteo para Cristo, ele disse, meu filho, na fé, persevera, Timóteo, naquilo que eu te ensinei. Paulo recebeu do Senhor. Então o ministério pastoral, está entendendo? Nós recebemos do Senhor, não foi de homens que nós recebemos esse ministério. Então, meus queridos irmãos, aqui é muito forte, ensina a guardar, ensinando a guardar. Se alguém não quer guardar, aí não é mais comigo. Eu ensinei, eu preguei, eu orientei, mas se a pessoa não quer guardar a palavra,
os ensinamentos bíblicos da parte do Senhor, aí não é mais comigo, não cabe mais a minha pessoa. Mas a minha parte como pastor, eu ensinei, eu preguei, eu orientei, eu aconselhei. Então é isso, meus caros e amigos, irmãos, pastores, nós temos que fazer a nossa parte, né? O nosso ID, você vê que lá em João também tem muitos versículos aqui, muitas passagens bíblicas aqui nesse ensinamento que eu quero aqui compartilhar com vocês. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse, né? João 20, 21, Jesus disse Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. Jesus enviou eles com a responsabilidade deles ensinar. Você vê que em Atos também, no capítulo 1, no versículo 8, ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, meus irmãos, aqui eu quero trazer algo muito forte, né? Para ver você que está temendo, talvez não recebeu, né, o dom do exortamento, o dom de ensinamento, ensinar. Talvez você não tenha, né, coragem de pregar a palavra porque você acha que vai magoar alguém, ou que você acha que vai ferir alguém. Não. A palavra de Deus é a verdade. A importância da sã doutrina. Tito, capítulo 2, verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Destaca o dever de ensinar o que é correto, alinhando com a vontade de Deus. Está entendendo, irmão? Alinhando com a vontade de Deus. Então, nós temos a responsabilidade de ensinar. Tem a responsabilidade de orientar, ensinar as pessoas a respeito da sã doutrina da sua vida com Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, 16. Tem cuidado de ti. Aqui já foi Paulo orientando a Timóteo. Cuida de você. A salvação, como ela é individual, eu tenho que cuidar da minha salvação. Se alguém quer viver como do mundo, fazendo a vontade do mundo, e acha que está tudo bem, né? Aí é com ela e Deus, é com ele e Deus. Mas eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que ter o discernimento espiritual se eu estou agradando a Deus ou não. Se eu estou vivendo uma vida espiritual ou não. Se eu estou agradando ao Espírito de Deus ou beneficiando a minha carne. Então, Timóteo, Paulo fala para ele, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salva tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Mostra que o cuidado e ao ensino afeta a vida de quem fala e de quem ouve. Está vendo? Isso é caráter cristão. Quem ensina, viva o que ensina. Prega, corrige, orienta, exorta, pois também tem que ter a responsabilidade de viver o que prega, para que os que ouvem vejam o exemplo do líder, o exemplo daquele que assim exerce o seu ministério doutrinário de ensinar, de exortar. A doutrina, ela é saúde para a igreja, irmãos. A doutrina, ela é vida para o cristão. Está entendendo? É ensinamento. Jesus disse para os seus discípulos, até a oração do Pai Nosso ele ensinou, irmãos. Jesus disse para os seus discípulos, vós tem sido lavado pela palavra que eu tenho falado. É a palavra que lava. Quando você aceita e recebe o ensinamento de Deus, você vai prosperar na sua vida espiritual. Por quê?
porque você senta para ouvir, você aceita as correção que vem de Deus, você recebe. Mas quando você se rebelia, se revolta, não quer ouvir, não senta para ouvir, aí como é que você vai ser uma pessoa que a palavra vai transformar, que a palavra vai te libertar, se você não para ouvir, se você não aceita? Você ignora os ensinamentos de Deus para a sua vida. Então, Timóteo, Paulo deu a ele, persevera naquilo. Cuida de ti mesmo. Eu não tenho nada a ver do que fulano faz errado, porque lá na igreja de fulano, lá é isso e aquilo, não tem nada a ver. Eu tenho que me cuidar, eu estou na palavra, tudo aqui eu estou dentro da palavra, não estou saindo da palavra. Só que existe em vossos meios os contradizentes que querem contradizer a palavra. Pessoas que querem entender a Bíblia não no jeito de Deus, é no jeito que ele quer. E a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus não é no jeito que nós queremos, é no jeito de Deus. Né? Quando nós vivíamos lá no mundo, era do mundo. Agora, se viemos a Deus, nós temos que ser no jeito que Deus quer. Não é do nosso jeito mais. Base prática na igreja. A base e a prática na igreja. Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, revela que a igreja primitiva tinha o ensino apostólico como base fixa na sua união. Tá vendo, irmão? Tinha ensinamento. Então, toda igreja dos dias de hoje, essa igreja tem que ter ensinamento. Tem que ter um ensinamento da palavra de Deus. Igreja que tem doutrina, igreja que tem ensinamento bíblico, é uma igreja sadia, é uma igreja alicerçada na palavra. Tem que ter ensinamento. 2 Timóteo 4,2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas com toda a longanimidade e doutrina, orienta o líder a usar o ensino com paciência para corrigir e orientar. Quantos às vezes que estão desorientados e precisa de quê? De uma orientação. E pregar a palavra, a doutrina, ensinar, às vezes agir com um membro, alguma pessoa que está cometendo os delitos, né? Coisas que está escandalizando a obra de Deus. Isso, meu querido, às vezes a pessoa está tão fragilizada que às vezes ignora, acha que o pastor é carrasco, que o pastor não tem amor. Não, meu santo, amor temos. Pastor que não corrige, esse sim não te ama não, porque está vendo que você está caindo no despenhadeiro e não te corrige. Então, se a gente às vezes te corrige, é para você não perecer, é para o teu bem, santo, é para o teu bem. Talvez no momento você ignora, e o pastor também tem que compreender a sua fragilidade, a sua fraqueza, né? Mas é a palavra. Que maravilhoso é quando a gente recebe a correção do Pai. Ele corrige a quem ele ama, né? Então, ele fala para vós, né? Porque se você deixar você, talvez naquele pecado, naquele algo, naquele vício, aquela coisa que você está praticando, desagradando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e o arrebatamento acontecer e você perder o que? A salvação. E talvez você vai dizer, o meu líder, meu pastor não pregou, não ensinou, não falou aquilo para mim. Por isso que a gente temos que orientar. Temos que lhe ensinar para você entender. E uma coisa, irmão, a palavra de Deus, ela fala, Jesus disse, examina as Escrituras. Ler a palavra de Deus é uma coisa. O importante da leitura da Bíblia não é só simplesmente ler,
é ler examinando. Porque quando você lê examinando a palavra, você já se examina a sua vida. É como a mensagem lá de 1 Coríntios capítulo 11, a mensagem da ceia. Examina o homem a si mesmo. Então o que acontece? Examina as escrituras para ter nela a vida eterna. Só ler a Bíblia é uma coisa. Agora examinar é outra. Então você tem que ler a palavra examinando a sua vida. Porque quando você lê se examinando, você vai vendo que Deus está falando com você. E aí é onde você vai se examinando e vai se libertando de algumas coisas que você precisa ser liberto. Porque você está se examinando e está vendo, eu errei aqui, eu estou em falha com Deus aqui, eu vou me consertar aqui, porque você está se examinando, porque a palavra está examinando a sua vida. Cuidado com os falsos ensinos. Timóteo, capítulo 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não for conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, alerta seguir o padrão de Cristo. Ou seja, se alguém está ensinando outra doutrina e não é conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, isso está demonstrando que é uma heresia, que é falsos ensinos, são falsos mestres, falsos líderes que estão ensinando algo que está fora dos padrões de Cristo Jesus. João 7,16 diz: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Afirma a origem divina do ensino transmitido por Jesus Cristo. Então Jesus, ele ensinou aquilo que ele recebeu do Pai. Ele recebeu do Pai e ele deu para os discípulos, né? E ele entregou para os discípulos. E hoje, quem é os discípulos de Jesus? Nós. Nós somos os discípulos de Jesus que fazemos menção do seu evangelho, que levamos a sua palavra às pessoas. Aqui nós vemos também, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, todas a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, por repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, preparado para toda boa obra. Está entendendo, meus irmãos? Então, nós recebemos do Senhor. Mateus 28, o 19 e o 20, quando ele chama os seus discípulos, escolhe os seus discípulos, instrui a eles, ensinando a guardar. Então nós temos que guardar a palavra do Senhor. Porque se você pregar para agradar os homens, vai valer alguma coisa? Você agradou o público, as pessoas, e você desagradou a Deus. E aí? Vai ter serventia seu evangelho? Você vai receber recompensa da salvação da vida eterna? Porque você talvez até se corrompeu, teve medo de pregar o que está nas Escrituras. E a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou diminuir no tio da palavra. Então, irmãos, pregação de palavra de Deus, ensinamento da palavra, doutrina, exortação, foi o próprio Jesus que ordenou a nós ensinar e exortar a igreja do Senhor. Agora, o que não pode é você usar o púlpito para você fazer desabafo, para você atacar pessoas, tá entendendo? Aí isso aí sim você prejudica a igreja do Senhor, prejudica você mesmo e as pessoas que lhe ouvem. Aí você subir no altar cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, para ensinar a igreja do Senhor dentro da palavra de Deus, é outra coisa, meu irmão. É outra coisa, tá entendendo? Agora, grosseria, coisa do homem, para poder, fora da Bíblia, né, falar o que vem na mente, para jogar insultos ou provocação às pessoas, é outra coisa. Mas a doutrina não. A doutrina nós recebemos do Senhor. O próprio Gamaliel disse para Pedro e João naquele dia do milagre da porta formosa do paralítico, que quando eles
ali Deus operou um milagre através de Pedro e João, foram direto para Sinédrio, e eles queriam jogar Pedro e João na prisão. E Gamaliel foi ali utilizado por Deus. E Gamaliel disse: a doutrina que esses homens pregam, propaganda, se é de homens, logo se desfará. Mas o que Pedro e João anuncia, se for de Deus, quem se atreve a lutar contra Deus, que lance Pedro e João na prisão. Todos ali, liberte-os. Libertaram eles. Por quê? Porque viram que era Deus na vida deles, usando o servo de Deus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e ensine e aconselhem-se uns aos outros também com toda a sabedoria. Sabedoria. Nós entendemos, às vezes, a fragilidade dos crentes, dos membros, do povo de hoje em dia. Às vezes estão tão frágeis que não entendem a palavra. Jesus disse uma vez: porém vós não tendes entendido a minha linguagem. E quando a pessoa está tão fragilizada, não entende a linguagem da palavra, do ensinamento, e aí às vezes se revolta, né? Taxa o pastor como um pastor grosseiro, que o pastor não tem amor. Amor temos como Deus também tem por você. Ele te ama, mas ele odeia o seu pecado. Então, meus queridos, temos que ensinar, temos que falar a verdade para as pessoas. Romanos, para terminar, Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino, para que por meio da paciência e do encorajamento das Escrituras tenhamos a esperança. Então tudo que foi desde o passado escrito, né, foi para nosso ensino. Então nós temos que ensinar as pessoas a verdade, aquilo que aprendemos do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que eu possa ter te ajudado à luz da Bíblia com esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui. E tem muitas mais coisas. Então, meu irmão, não venha com essa de dizer que não pode mais falar isso, nós não podemos mais pregar isso e aquilo, não podemos dar onde. Quem é que está proibindo de nós pregarmos a verdade, irmão? Quem é que está proibindo de nós orientarmos a Igreja Santa do Senhor, o povo de Deus, para não ser engordado e cair no laço do inimigo? Se Jesus, ele disse, seja santo, Deus falou, seja santo porque eu sou santo. Hebreus 12:14 diz, seguir a paz com todos e a santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor, ter paz com todos e a santificação. Ele vem buscar para si um povo zeloso, fiel de boas obras. Então temos que ter muito cuidado, meus queridos. Para nós sermos salvos, nós temos que sermos parecidos com Jesus. Temos que ser imitador de Cristo. Então, que Deus abençoe você e vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar naquilo que Deus nos ensinou. Para nós ser salvos, a doutrina que prevalece é a da Bíblia, é a palavra de Deus, é o ensinamento de Jesus, que até no Pai Nosso, ele ensinou nós orar o Pai Nosso. Então vamos seguir os ensinamentos do Mestre, que nós seremos salvos e bem-aventurados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.